Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar de Série A do Brasileirão. Acabou agora há pouquinho, hein? Segunda-feira, 18 de julho, a 17ª rodada. Faltam apenas duas para terminarmos o primeiro turno. E o Palmeiras caminha firme para ser o campeão simbólico do primeiro turno. O Palmeiras jogou agora, nesta segunda-feira. Acabou o jogo agora e pouco. Hoje eu estou falando agora às 10h05. Palmeiras venceu por 1-0, apertado, com dificuldade, o Cuiabá e segue líder isolado. Aliás, a vice-liderança tem o Atlético Mineiro, o Corinthians caiu para a terceira colocação, o Inter caiu para a quarta, o Fluminense segue em quinto e o Atlético Paranaense em sexto. O G6, ou seja, as 4 vagas diretas na Libertadores e as 2 que vão na fase inicial, continuam o mesmo. Mas o Flamengo está colando por ali, o Bragantino também, tem o São Paulo também que perdeu 2 posições, enfim. O campeonato está embolado, mas o Palmeiras, depois de uma turbulência, foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil no meio de semana, com erro de arbitragem, confusão e tal. O Palmeiras, pelo menos, nessa maratona de jogos, ele vai conseguindo abrir e seguir tranquilo, pelo menos de certa forma, na liderança do campeonato. A artilharia continua a mesma, o Cano não marcou, aliás, o duelo Cano e Caleri, o Caleri ficou no banco, só entrou no segundo tempo, ninguém marcou no 2-2, Cano é artilheiro com 10 gols, Caleri tem 9, o Pedro Raul do Goiás tem 8 e o Bissoli que marcou na rodada do Avaí também tem 8. Vou falar tudo isso para vocês, mas antes de mais nada eu vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Cada novo vídeo você vai sendo avisado. É Série A, é Série B, é Série C, Série D. Tem a última divisão do Campeonato Paulista, tem a Copa Paulista, enfim. Você vai sendo sempre avisado. E vamos lá trocar aquela ideia que a gente faz no Twitter. Vocês perguntam, eu respondo, a gente vai fazendo aquele bate-papo que eu faço lá no Luiz Ademar JR no Twitter. Então vamos começar, né, essa rodada, a 17ª, falando do líder, falando do Palmeiras. O Palmeiras fez um jogo muito corrido contra o São Paulo quinta-feira pela Copa do Brasil. O Palmeiras ganhou por 2-1, São Paulo tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. Nos pênaltis o São Paulo eliminou o Palmeiras. Teve a nota triste aí, o VAR, interferência, e aí erro, não traçou a linha, se era impedimento ou não no lance do pênalti para o São Paulo, o juiz não deu o pênalti em campo, o VAR viu pênalti fora, enfim, foi uma confusão total. Isso tem o desgaste, é claro, emocional, tem o desgaste físico, porque tem uma maratona de jogos aí, né? Todos os times estão jogando 3 competições, o Palmeiras mesmo que fez a Copa do Brasil, tem a Libertadores, tem o Brasileiro e todos, né? No caso do São Paulo que jogou com o Palmeiras, tem a Sul-Americana com Copa do Brasil, com o Brasileiro, e todo mundo está sofrendo, porque a competição vai acabar em novembro, por causa da Copa do Mundo entre novembro e dezembro, então imaginem como a situação vai ficar mais intranquila, né? É uma tendência que fica uma situação bem complicada mesmo, para a gente poder ter uma noção do que vai acontecer. Mas enfim, nessa 17ª rodada, o Palmeiras no primeiro tempo muito amarrado, o Cuiabá certinho, achava que o Palmeiras ia ter um pouco mais de facilidade, o Cuiabá marcando bem, tirando os espaços do Palmeiras, conseguiu um 0-0 sem deixar o Palmeiras criar muito, sem deixar o Palmeiras finalizar muito. Veio o segundo tempo e no comecinho do jogo, uma bola do Mike, lateral direito, para o Verón, com 4 minutos do segundo tempo. O Verón entrou na corrida, fez 1-0 e aí o jogo ficou a favor do Palmeiras. É verdade que o Palmeiras não fez aquela partida maravilhosa, não fez. Mas aí o Cuiabá, que veio para se defender, veio para empatar, tinha que sair. Vinha em linha de 5, no máximo ele fazia linha de 4, ou ficava ali como se fosse 3 zagueiros, plantado, e aí mesmo mexendo com jogadores um pouco mais ofensivos, a situação ficou um pouco mais complicada, né? Porque daí o Palmeiras tinha que jogar tranquilamente e o Cuiabá apoiar, atacar. Seria bom para o Palmeiras, querendo contra-ataque, o Palmeiras teria mais facilidade. Como o Cuiabá não ousou também, eu entendi que o Palmeiras dosou seu jogo, segurou. Por quê? Porque amanhã, terça-feira, estou gravando segunda-feira, já começa a 18ª rodada. Já temos o Ceará entrando em campo. E essa 8ª rodada vai ter jogo terça, quarta e quinta. Então todo mundo vai entrar em campo de novo. O Palmeiras vai jogar fora de casa, em Belo Horizonte, enfim.
Até por isso entendi que o Palmeiras, de maneira inteligente, se preservou, não fez um grande jogo, mas fez o que todo mundo esperava dele, venceu. Venceu o gol do Verón, 1-0, Palmeiras primeiro colocado 33 pontos, 2 do vice-líder Galo, e o Cuiabá é o 15º, tem 19, um à frente do América que está na zona do rebaixamento. Então o Cuiabá tem que tomar cuidado, né? Saiu recentemente de lá para não voltar. O vice-líder agora, o novo vice-líder é o Galo. Aliás, ontem, jogando no domingo, venceu o Botafogo lá no Rio por 1-0 e ontem ele assumiu a liderança, porque o Palmeiras só entrou em campo nesta segunda-feira. Então, com o gol do Zaratio, né, o Atlético chegou até a ser o líder do campeonato. E aí deu aquela aliviada no turco, né? No turco Mohamed. Estava pressionado, o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil no meio de semana. Cai, não cai, cai, não cai. Seguraram o turco e aí ele venceu o Botafogo. Foi para vice-liderança, contando com os tropeços aí de Corinthians e de Internacional. Deu aquela respirada, ficou um pouco mais tranquilo. Segundo colocado o Galo com 31 pontos, subiu 2 posições, era quarto, foi para segundo. E aí a situação do Botafogo ele foi desabando, né? O Botafogo foi desabando ali na tabela, é o 11º com 21 pontos, tá a 3 da zona do rebaixamento. Tá ali naquela fase meio para lá, meio para cá. Vamos ver. O Corinthians caiu para terceiro porque foi jogar em Fortaleza contra o Ceará e tomou uma traulitada no sábado 3-1. E olha, logo no comecinho do jogo, o Roger Guedes fez um golaço. 1-0 para o Corinthians, um chute lindo de fora da área. Mas aí o Bruno Pacheco, lateral, pegou uma bola de primeira, outro golaço, fez 1-1. O Vina, outro golaço de fora da área. O primeiro tempo de golaços. Golaço, virou o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Corinthians tentou sair um pouco mais, uma bola espichada para o Kleber, o atacante entrou na área, bateu firme, fez um belo gol também. Na verdade, foram 4 golaços, né? E o Ceará dá aquela respirada no campeonato. Está muito bem colocado, está classificado para as quartas de final da Sul-Americana, foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, e aí o Ceará subiu um pouquinho nas suas situações, saiu da zona do rebaixamento, ele estava na zona do rebaixamento, ele subiu 3 posições, saiu lá do 17, agora ele tá ali na 14ª colocação, foi para 21 pontos, e só o fato de sair da zona do rebaixamento vencendo o Corinthians já é um sinal que tudo pode melhorar. No Corinthians, apesar do tropeço, né, o Corinthians é aquela situação, eliminou o Santos, mesmo perdendo do Santos, tinha goleado na Copa do Brasil, continua na Libertadores, vai pegar o Flamengo agora e está bem no Brasileiro. Então, abrindo a janela, tem o Yuri Alberto, tem o Balbuena, enfim, o Corinthians fez boas contratações, a tendência é que venha até mais fraco. Forte. Corinthians terceiro com 29, a 2 do Atlético e a 4 do Palmeiras, certo? E aí o Ceará saiu da zona do rebaixamento, agora 14º colocado. Falando do G4, vamos para o Internacional. O Internacional que fez um jogo de G6 com o Atlético lá em Curitiba, com o Atlético Paranaense. Jogo ruim, jogo péssimo, 0-0, que de bom apenas um pontinho para cada um. É ruim para o Atlético, porque o Atlético jogando em Curitiba poderia passar o Inter. E foi bom, evidentemente, para o time do Mano Menezes, que somou um ponto diante do Filipão fora de casa. Inter é o quarto com 29, Atlético é o sexto com 28. O quinto, para fechar o G6, é o Fluminense. Fluminense jogou com São Paulo. Fluminense com força máxima, São Paulo repleto de desfalques e até alguns titulares no banco de reservas. Alguns entraram no segundo tempo, tipo o Caleri acabou entrando no segundo tempo. Mesmo assim, o Fluminense, o jogo foi 2-2, o Fluminense abriu o placar com o André num belo chute de fora da área, numa saída de bola errada do São Paulo no primeiro tempo, e o São Paulo virou no primeiro tempo com uma bela cabeçada do Luciano, e aliás, o Luciano nos últimos 5 jogos fez 7 gols. Sensacional, e 7 gols e uma assistência. Parece que está crescendo de produção, principalmente quando o São Paulo vai precisar mais dele nas quartas de finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, né? Onde o São Paulo vai jogar com o Ceará na Sul-Americana. Pois o Patrick virou o jogo,
No segundo tempo, o Manuel, num cruzamento da esquerda, fez de cabeça, 2-2. Fluminense segue na quinta colocação com 28 pontos, os mesmos 28 do Atlético, mas nos critérios ele é o quinto, o Atlético Paranaense é o sexto. O São Paulo caiu 2 posições. O São Paulo tem os mesmos 24 pontos do Flamengo e do Red Bull Bragantino, mas nos critérios ele passa a ser o nono. Ele era o sétimo e essa é a situação. O sétimo agora é o Flamengo, que mesmo com o time reserva, poupando, preservando, depois da classificação histórica contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, tinha perdido por 2-1, venceu por 2-0, se classificou, eliminou o Atlético, e aí o Dorival Júnior fez um time reserva. E em 2 bolas paradas, 2 cobranças de escanteio, no primeiro, uma cobrança da esquerda, o zagueiro Gustavo Henrique fez de cabeça, no segundo, uma cobrança da direita, desvio no primeiro pau, a bola sobrou para o Diego, que fez 2-0. Flamengo com esses 3 pontos que jogou em Brasília, 24 pontos, sétimo colocado. E o Coritiba, que tomou essa traulitada de novo do Flamengo, tá caindo, hein, gente? O Coxa agora é o 16º com 19 pontos, caiu 2 posições, tem um pontinho acima do América, que está na zona do rebaixamento. O Coxa tem que tomar cuidado, já teve no G4, no G6 e agora, ó, o Coritiba perdeu mais uma. O oitavo colocado com os 24 pontos do Flamengo é o Red Bull Bragantino, que deu uma sacolada no América Mineiro lá em Independência, em Minas. Olha, o Alejandro jogou uma barbaridade, fez 2 gols e o Sorriso fez outro. 3-0 para o Bragantino lá no Independência diante do América. Resultado que fez o Bragantino subir 24 pontos, oitavo colocado, os mesmos 24 do Flamengo, se aproximando do G6 novamente. E o América foi para a zona do rebaixamento. Tomou uma traulitada e o time do Mancini, com o Ceará saindo, ele ficou na vaga do Ceará, 17º, 18 pontos, caiu 2 posições e foi para a zona do rebaixamento. Preocupante, hein? Preocupante. Então, Flamengo, sétimo, 24. Red Bull Bragantino, o oitavo, 24. São Paulo, o nono, 24. O décimo é o Santos, que foi jogar com o Avaí lá em Santa Catarina e perdeu por 1-0 o gol do Bissoli, cobrando pênalti. Aliás, o Bissoli foi a 8 gols, ele tem 8, o Pedro Raul do Goiás tem 8, o Caleri do São Paulo tem 9 e o Cano tem 10. Dos artilheiros aí, só o Bissoli fez gols, foi a 8, e o Avaí foi melhor que o Santos o tempo todo, né? O Santos, depois da demissão do Bustos, complicou. Nesta segunda-feira, tem a informação que quem deve assumir o Santos amanhã, a gente vai ficar sabendo, é o Lisca doido, que empatou nesta segunda-feira com o Sport Vila Nova pela Série B, né? E aí foi vaiado e tal. Ele não tinha anunciado, a diretoria falou que ele não tinha anunciado, mas aqui em Santos já dizem que ele acertou. Então o Lisca doido deve comandar o Santos. Vamos ver se ele faz alguma loucura para poder colocar esse time ruim do Santos, pelo menos numa situação confortável. Avaí com essa vitória, 12º com 21 pontos. O Santos, 10º colocado, caiu 2 posições com 22. Está no meio da tabela. Por enquanto, está uma situação tranquila, hein? Por enquanto. O 11º com 21 pontos é o Botafogo, que perdeu do Atlético Mineiro, né? O Avaí é o 12º com 21 pontos do Botafogo, também, que venceu o Santos. E aí o Goiás, também com 21 pontos, aquela turma, né? Que vai com 21 pontos, ele empatou com o Juventude, né? Empatou com o Juventude, 0-0, o jogo foi lá em Caxias do Sul. O Ricardo Bueno ainda perdeu um pênalti, numa situação maluca, né? Perdeu um pênalti, chutou a bola para fora. E, enfim, jogo ruim. O Juventude segue na lanterna, agora ele é lanterna, né? Lanterna da competição, 20 pontos, 13, 20º colocado, 13 pontos só. Não consegue sair dali, já trocou treinador e tal, mas não consegue sair daí. E o Goiás, que é esse pontinho, 21, 13º colocado, vai se afastando da zona do rebaixamento. É aquela coisa. O Ceará, que venceu o Corinthians, é o 14º com 21, falei para vocês. O Cuiabá, que perdeu o Palmeiras, é o 15º com 19. O Coritiba, que perdeu do Flamengo, é o 16º. E aí a gente tem o América, que perdeu do Red Bull Bragantino na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, na zona de rebaixamento, 18º colocado, ele manteve a 18ª colocação nesse final de semana, é quando ele perde do Fortaleza em casa. Fortaleza foi jogar com o Atlético Goianiense lá em Goiânia, fez 1-0, gol do Moisés,
torcida vaiou o Jorginho, a diretoria falou que o Jorginho não corre risco, está fazendo um bom trabalho, mas de qualquer maneira, o Atlético com essa derrota em casa para o Fortaleza, ele segue em 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento com 17 pontos. O Fortaleza saiu da lanterna, agora é o 19º com 14. Mas mesmo assim, estão distantes. Você vê que o Juventude tem 13, o Fortaleza tem 14, o Atlético Goianiense tem 17 e o América agora 18. O América está um pontinho do Cuiabá e do Coritiba, né? Então é uma situação mais confusa, mais tranquila. Agora o Atlético e o Fortaleza, o Atlético tem 2 rodadas, o Fortaleza quase 3. Então tem que tomar cuidado porque a situação deles é complicada. Então é isso. Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Inter, Fluminense e Atlético formam o G6, é a turma da Libertadores. E América, Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude formam o Z4, a zona perigosa da competição. Vamos falar rapidinho então da próxima rodada, a 18ª, que começa amanhã. Estou gravando segunda-feira. Se você acompanhar o vídeo na terça, vai ser hoje. Mas por enquanto é amanhã. O jogo isolado, 21h30. O Ceará joga novamente em casa. Depois de vencer o Corinthians em casa, ele joga com o Avaí. 21h30. Se o Ceará vence, ele toma a posição do Avaí. Os dois têm 21 pontos, mas nos critérios o Avaí está na frente. Então é a chance daquela respirada e ficar bem na tabela ao Ceará. E do Avaí é a mesma coisa, né? Na quarta-feira, 19 horas, temos Goiás e Fluminense. Olha o Goiás aí tentando sair do desespero contra um Fluminense estabilizado dentro do G6. 19 horas também da quarta-feira, um Bragantino crescendo diante de um Fortaleza que venceu fora e tem que reagir, porque a situação é complicadíssima e vai pegar um time enjoado. Belo jogo, 19 horas de quarta-feira, Bragantino e Fortaleza. 19h30 de quarta-feira, teremos o Atlético Paranaense enfrentando o Atlético Goianiense. Ou seja, o Atlético Paranaense precisa vencer para se manter dentro do G8, do G6, né? E o Atlético Goianiense precisa vencer para sair. Jogo duro, mas evidentemente para o Atlético jogar em casa tem uma prioridade. 20h30, nós teremos na quarta-feira o Flamengo enfrentando o Juventude. Flamengo querendo colar no G6, já é o 7º colocado, mas não dá para entrar nessa rodada. Enfrentando um Lanterninha Juventude. Parece tarefa fácil para o Flamengo. 20h30 da quarta-feira. 20h30 também Inter e São Paulo. É um jogo que vale pelo G6. O São Paulo está fora, tem 24 pontos. O Inter está dentro, tem 29. Mas se o São Paulo ganha, ele fica a 2 do Inter. Se o Inter ganha, ele pega um rival e já abre muito desse rival. Jogo importante, quarta, 20h30, Inter e São Paulo. 21h30, Corinthians e Coritiba. Corinthians consolidado, querendo brigar pela liderança, enfrentando um Coritiba desesperado. Muito provavelmente, se perder do Corinthians, deve entrar na zona do rebaixamento. Jogo importante também. Na quarta, às 21h30, Santos e Botafogo. 2 times desesperados, em queda livre. Quem sabe, se realmente contratou, parece que contratou o Lisca. O Lisca, de repente, até estreia. Vai se saber. Mas na Vila, Santos e Botafogo. O Santos 10º com 22 pontos. O Botafogo 11º com 21. Duelo de meio de tabela. Depois o campeonato, né, a 19ª rodada do Brasileirão, termina na quinta-feira. Cuiabá enfrentando o Atlético Mineiro. Cuiabá, né, não querendo entrar na zona do rebaixamento, porque se perder do Atlético fatalmente pode entrar. E o Atlético, evidentemente, brigando com o Palmeiras pela liderança ali, jogo importante. E também na quinta-feira, se Cuiabá e Atlético jogam às 19h, às 20 horas, o América Mineiro, depois de tomar uma traulitada do Bragantino em casa, volta a jogar em casa com o líder Palmeiras. Olha que tarefa difícil de novo o América. Para sair da zona do rebaixamento vai ter que vencer o Palmeiras. A tarefa não é fácil não. E o Palmeiras, para se manter na liderança, claro, vai ter que vencer o América fora de casa. E evidentemente, na quinta-feira, acabando a rodada, eu venho aqui e passo tudo para vocês. Artilharia, resultados, quem fez os gols, a movimentação na tabela, tudo da 18ª rodada eu venho aqui na quinta-feira e passo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.